Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. Imagina só se existisse uma App Store, só que em vez de baixar aplicativos, a gente pudesse escolher personalidades digitais. Pois é exatamente essa a proposta da plataforma OpenHuman.ai. Vamos entender como isso funciona? Pensa bem nos assistentes de IA que a gente usa no dia a dia. Normalmente são só uma voz, né? Mas e se essa interação fosse muito mais profunda? E se, no lugar de só uma voz, a gente tivesse uma presença de verdade acompanhando a gente? É essa a promessa que a gente vai investigar hoje. Bom, para a gente entender o cenário, é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. As peças de tecnologia para criar humanos digitais que realmente convencem, elas já estão quase todas aí, na mesa. A gente está na beirinha de uma revolução, mas ainda falta aquela pecinha final para tudo se encaixar. A primeira peça, e talvez a mais óbvia, é o cérebro. Graças a modelos de linguagem gigantes como o ChatGPT, o problema da inteligência, da conversa, isso está praticamente resolvido. Nossos companheiros digitais já não são mais robôs com respostas limitadas. Eles conseguem entender, raciocinar e conversar de um jeito bem complexo. Aí vem a voz. E olha, empresas como a Eleven Labs levaram a tecnologia de texto para fala a um nível que é impressionante. As vozes que são geradas hoje têm entonação, têm emoção. É quase impossível dizer que não é uma pessoa de verdade falando. Aquele som de robô ficou para trás. E claro, a aparência. Ferramentas como o MetaHuman já permitem criar rostos digitais com um realismo absurdo e em tempo real. Cada poro, cada pequena expressão, tudo é capturado. Eles já conseguem parecer reais. Então, peraí. Se o cérebro, a voz e o rosto já estão resolvidos, o que é que está impedindo essa tecnologia de estar em todo lugar? Qual que é o gargalo aqui? A resposta, e isso pode ser uma surpresa, é um movimento. A peça que faltava no nosso quebra-cabeça é a linguagem corporal. Gerar gestos que não só pareçam naturais, mas que também estejam em sincronia perfeita com a fala e com a emoção, isso é um desafio gigantesco para a IA. Não tem uma regra simples que conecta uma palavra a um gesto, sabe? Essa falta de movimento autêntico que faz tantos avatares por aí parecerem meio sem alma. E é exatamente aí que entra a OpenHuman.ai. A proposta deles não é só resolver esse problema do movimento, mas também criar uma plataforma inteira para distribuir e usar esses seres digitais. Olha só essa imagem. O conceito da plataforma está todo aí. A ideia é fundir o mundo dos aplicativos com o mundo dos seres humanos. É como um mercado onde, em vez de baixar um app, a gente escolhe uma personalidade de IA para nos acompanhar no dia a dia. Então vamos resumir. O que é OpenHuman.ai? Pensa assim, é um mercado. De um lado, você tem os criadores, que constroem e vendem personalidades digitais. Do outro, os usuários, que usam essas personalidades em todos os seus dispositivos. E aqui que está a mágica. A conversa e a memória são contínuas. Você nunca precisa se repetir, não importa onde a interação esteja acontecendo. Para isso tudo rodar direitinho, a plataforma se apoia num ecossistema com 3 pilares. Cada um tem um papel super importante e, no fundo, um depende do outro para a coisa toda dar certo. Dá uma olhada em como as partes se conectam. É bem inteligente. Os criadores são quem traz a alma, focando na personalidade, na aparência. A plataforma, a OpenHuman, cuida de todo o trabalho pesado, sabe? Fornece infraestrutura de IA, a sincronização. E, por fim, os usuários dão vida a tudo isso, interagindo com as criações e fechando o ciclo. A proposta de valor aqui é bem clara para os dois lados. Para quem cria, é a chance de construir uma personalidade de IA uma vez só e distribuir isso para um mercado global. E para quem usa, é a conveniência de ter um único assistente, consistente, em todos os seus aparelhos. E como que se atrai criadores para essa nova economia? Com um incentivo bem forte. A plataforma usa um modelo parecido com o da App Store, onde 70% de toda a receita vai direto para os criadores. É uma estratégia muito clara para atrair e manter os melhores talentos na plataforma. Agora vamos mergulhar no recurso que é, sem dúvida, o mais importante e inovador da plataforma. Essa capacidade de um único assistente estar presente em todos os lugares. O nome técnico para essa mágica toda é sincronização de contexto, mas na prática significa que o seu humano digital mantenha a mesma memória, as mesmas preferências e a mesma personalidade, não importa se ele está no seu celular, no carro ou no espelho inteligente. A conversa simplesmente continua, sem nenhuma interrupção, sem ter que começar do zero. E essa linha do tempo ilustra isso de um jeito brilhante. Imagina um dia com uma assistente chamada Aimee. De manhã, ela sugere o café da manhã pelo espelho inteligente.
No carro, ela te avisa do trânsito. No escritório, organiza suas tarefas. Na hora do almoço, sugere um restaurante pelo celular. No supermercado, ajuda com a lista de compras e à noite recomenda filmes na TV. É a mesma AMI o tempo todo, em todo lugar. Então, resumindo, os benefícios são muito claros. Uma única IA em todos os seus dispositivos. Um contexto de conversa que simplesmente flui, sem quebrar. As transições entre um aparelho e outro são praticamente instantâneas e tem até modos de privacidade inteligentes para quando você está em espaços públicos. Agora, vamos dar um passo atrás e pensar nas implicações maiores disso tudo. Com uma plataforma como essa, a gente não está falando só de uma tecnologia nova. A gente está falando de uma potencial nova economia para criadores, uma que vai muito além dos aplicativos tradicionais que a gente conhece hoje. Esse comparativo aqui deixa o diferencial bem nítido. Plataformas como a Character.ai focam no cérebro, enquanto o MetaHuman foca no rosto. A OpenHuman.ai é a única que junta todas as peças do quebra-cabeça: o Marketplace, o 3D, a IA, a sincronização entre dispositivos e, o que é fundamental, um caminho claro para a monetização dos criadores. E o alcance potencial disso é gigantesco. A plataforma foi pensada para rodar em tudo, desde desktops e celulares até a internet das coisas, como espelhos e geladeiras, passando por sistemas de carro e até quiosques públicos em shoppings e aeroportos. A ideia é, de fato, estar em todos os lugares. E para fechar, uma citação bem forte do material de origem que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha sobre o futuro. A visão é que, em uma década, a forma como a gente interage com a tecnologia vai mudar radicalmente. Em vez de abrir dezenas de aplicativos diferentes, talvez a gente passe a interagir com personalidades de IA contínuas, uma mudança de paradigma, de aplicativos para seres. O que será que isso significaria para o nosso dia a dia? Fica aí a reflexão.